Então, nessa ação penal 506.31.30.17, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Eu vou só reiterar a contradita pelos mesmos fundamentos já apresentados anteriormente. Perfeito. Então, ficar registrada a contradita, mas ser tomado o compromisso, igualmente pelos mesmos fundamentos colocados anteriormente. Senhor Paulo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeitamente, Vou excelência. lhe advertir que o senhor tem esse compromisso, não só por conta da condição de testemunha, mas igualmente porque o senhor celebrou um acordo de colaboração que seria violado caso o senhor mentisse perante a justiça. É isso mesmo? Perfeitamente, excelência. Senhor Paulo, foi convencionado aqui entre nós que nós aproveitaríamos um depoimento que o senhor já prestou perante esse mesmo juízo, para evitar a repetição de perguntas ao senhor. Esse depoimento o senhor prestou em uma ação penal proposta contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso foi no processo 504.6512. O depoimento do senhor, salvo equívoco. E outras pessoas, né, excelência? Há mais réus aí, né? Sim. Salvo equívoco de data, foi em 23 de novembro de 2016. O senhor teria algo a retificar? Alguma coisa que o senhor gostaria de retificar do que o senhor prestou naquele depoimento? Alguma coisa que o senhor teria faltado com a verdade ou se equivocado? Que eu me recordo nada, excelência. Eu não tenho nada a retificar. O que o senhor disse naquela ocasião, então, era o seu relato sobre os fatos? Perfeitamente. Certo, então passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Paulo Roberto, nesse depoimento que o senhor acaba de ratificar, o senhor narrou a existência do cartel de empreiteiras que atuava na Petrobras. O senhor foi indagado sobre se a Odebrecht integrava esse cartel e respondeu afirmativamente. O senhor confirma? Confirmo. E no caso da Odebrecht, antes eu faço uma outra indagação. O senhor afirmou que nessas contratações com essas empresas do cartel havia acertos de vantagens indevidas para a diretoria de abastecimento que o senhor integrava. O senhor confirma? Excelência. Confirmo. Não, eu não estou lendo. Mas Se pudéssemos fazer referência ao próprio depoimento, para que a defesa possa também acompanhar as perguntas. Não, ele acaba de ratificar integralmente o depoimento. Não, longamente narrou a forma de pagamento de propina à diretoria que ele dirige. Pode repetir a pergunta para a testemunha? Então, no caso da Odebrecht, quem eram os executivos responsáveis pela negociação de propina com a diretoria de abastecimento? Era o que eu tinha contato, era o Rogério Araújo e tem mais um nome aí que agora me foge a memória aqui, mas era Rogério Araújo e mais um senhor lá. Que tá Seria no meu Márcio Faria? Márcio Faria, perfeitamente. Eram as duas pessoas que eu tinha contato. Exatamente. E com que frequência o senhor tinha contato com eles? Bom, primeiro, como já tinha declarado anteriormente, dentro da diretoria de abastecimento, eu entrei em abril de 2004. Eu não entrei em janeiro de 2003 como os outros diretores entraram. Eu entrei quase um ano e meio depois. E na diretoria de abastecimento nós não tínhamos, quando eu entrei, nem projetos, nem orçamento para execução de grandes obras. Então os grandes projetos da área de abastecimento ocorreram a partir do final de 2006, início de 2007. Então esses contatos, tanto em relação a desvio de recursos, tanto com o Rogério quanto com o Márcio, ocorreu mais a partir do final de 2006 e 2007, porque antes não tinha obra dentro da área de abastecimento. Eu repito aqui, as obras que existiam dentro da Petrobras nesse período eram quase totalitariamente dentro da área de exploração e produção. Isso é só olhar os orçamentos da Petrobras lá e vai ficar muito claro isso. O senhor se reunia com eles, fazia reuniões? Não, a partir desse momento, como mencionei, eu fiquei tomando conhecimento, fiquei conhecendo o problema do cartel, né, a intenção das empresas em relação ao cartel, e aí eles iam com uma certa frequência lá na Petrobras conversar. E também tínhamos algumas reuniões fora da Petrobras, mas a grande parte era dentro da Petrobras. O senhor disse nesse depoimento que o senhor acaba de ratificar que em relação ao recebimento de propina no âmbito da diretoria de abastecimento, José Janene fazia o contato com as empresas contratadas, é isso? Perfeitamente. E as empresas
Pois não, pode Quem prosseguir. tinha o contato com as empresas diretamente era o José Janene. Esporadicamente eu, às vezes, acompanhava o José Janene. E que ele depois, as empresas pagavam José Janene e ele mandava intermediários fazer entrega para o senhor. Perfeitamente. E o senhor disse, e ele mandava através de pessoas aí fazer a entrega para mim. Quem são essas pessoas? O senhor pode explicar um pouco melhor? Tinham algumas pessoas que eu não cheguei a conhecer. Ele falava, olha, o fulano de tal vai te entregar esse dinheiro em tal lugar. Ia lá, entregava, primeira vez que eu via, e não via mais a pessoa. Às vezes ele mesmo fazia entrega, e depois, quando ele ficou mais adoentado, as entregas eram feitas pelo Alberto Youssef. Essas são entregas no Brasil? Sim. Porque o senhor relatou também, nesta ação penal que o senhor está ratificando, no depoimento da ação penal que o senhor ratificou, e também em outras ações penais, que o pagamento da parcela da propina relativa à diretoria de abastecimento no Brasil era feita por Alberto Youssef. É isso? Não, a senhora me desculpe, mas não foi isso que eu falei. A senhora está invertendo aí. Enquanto o José Janene era vivo, quem fazia tudo isso era o José Janene. Quando o José Janene ficou adoentado, aí que o Alberto Youssef entrou. Então, no princípio, eu nem conhecia o Roberto Youssef. Eu conheci o Roberto Youssef bem mais tarde. Quem fazia todo o processo era o Zé Janene. Eu nunca falei isso que a senhora falou aí. Mas Alberto Youssef depois passou a fazer os pagamentos? Sim, depois que o Zé Janene ficou adoentado, o Alberto Youssef começou a fazer os pagamentos. Mas não começou em 2005, 2006, 2007, não era o Alberto Youssef fazer. Os contatos que eu tinha era com o José Janene. E os pagamentos da Odebrecht seguiam esses mesmos Da moldes? Odebrecht ou qualquer outra empresa do cartel. E houve pagamentos da Odebrecht diretamente no exterior ao senhor? Houve a conta que eu tinha no exterior, que eu sei, que eu tenho recordação, todos os valores que foram depositados nessa conta na Suíça, nas contas na Suíça, foram feitos através da Odebrecht. É isso que eu tenho conhecimento. E quem eram os intermediários da Odebrecht? As pessoas que eu tinha contato com a Odebrecht era Rogério Araújo e Márcio Faria. Quem fazia os depósitos lá fora, eu não sei, nunca me falaram. E quem abriu essas contas para mim foi o Bernardo Freiberhaus, um negócio desse, o nome dele. Esse era o intermediário. Indicado pela Odebrecht, pelo Rogério Araújo. Era o Bernardo. Nesse mesmo depoimento que o senhor ratificou, acabou de ratificar, indagou-se ao senhor se houve pagamento de propina na obra ISBL da carteira de gasolina e HDT de instáveis da carteira de coque, da Repar, no consórcio Compar. Eu sempre pergunto, porque eu não tenho condição de me lembrar de cabeça, quem eram as empresas de cada consórcio. As empresas eram UTC, Odebrecht e OAS. Houve. E quando o senhor respondeu aquele questionamento que o senhor confirma agora, sobre o pagamento de propina, então, no consórcio Compar, o senhor disse, então, que em relação à OAS e Odebrecht sempre havia pagamento de propina? O senhor confirma isso? Confirmo, que eu tenha conhecimento dessas empresas, além dessas, da UTC, da IESA e outras tantas que eu mencionei, sempre tinha pagamento indevido. A ação penal, objeto dessa audiência, ela trata de 3 contratos de responsabilidade da diretoria de abastecimento. São 8 contratos, mas 3 contratos dessa ação são relativos à diretoria de abastecimento. E outros 5 são a envolvimento apenas da diretoria de serviços. Então, além desse contrato, desculpe, só, eu vou citar os só contratos. me permite, não existe contrato exclusivo da diretoria de abastecimento. Esse não é um termo adequado. Não, da diretoria de abastecimento em que atuava a diretoria de serviços. Porque todos esses contratos foram feitos pela diretoria de serviços. Eu faço essa correção aqui. Bom, São os contratos em que a diretoria de serviço atuava para a diretoria de abastecimento. Perfeitamente. Então, são 3 contratos. Além daquele que eu fiz menção, eu vou referir outros 2 contratos que estão citados nessa ação. Um é o terraplanagem de área destinada à construção da Reneste pelo consórcio Refinaria Abreu e Lima, que depois passou a ser chamado consórcio terraplanagem, entre a Odebrecht, Queiroz Galvão, Camargo Correia e Galvão Engenharia. Nesse caso, houve pagamento de propina? Houve.
e no contrato de terraplanagem, drenagem e anel viário da área do complexo Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, realizado pelo consórcio Terraplanagem Comperj. Consórcio esse composto pela Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Houve pagamento de propina? Houve. Sem mais perguntas. Assistente de acusação, tem perguntas? Sem perguntas. Os defensores têm perguntas? Tenho, excelência. Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, boa tarde, senhor Paulo Roberto. Boa tarde. Gostaria de saber se o senhor pode esclarecer se, além de haver firmado acordo de colaboração com o Ministério Público aqui no Brasil, se o senhor também está em tratativas ou já firmou algum acordo com autoridades de outros países. Excelência, pela ordem. O microfone daí, doutor. Pode deixar o seu. Bom, a questão não é nova nos autos, e a defesa do senhor Paulo Roberto Costa, respeitosamente, em relação à defesa do senhor ex-presidente, solicita ao juízo que indefira qualquer indagação atinente à eventual tratativa de colaboração ou colaboração já firmada no exterior diante do sigilo que é inerente a essas referidas tratativas. Então ficam prejudicadas essas questões, além do que, como o juiz já argumentou anteriormente, escapa a relevância do objeto do processo. Certo. E, de qualquer forma, excelência, para a defesa, há relevância, de modo que eu gostaria de fazer o registro das perguntas que eu gostaria de fazer, e aí Vossa Excelência pode avaliar e deferir ou indeferir, mas não gostaria que houvesse, por antecipação, o indeferimento de alguma questão. Se são questões sobre acordos no exterior, estão indeferidas. Certo, mas eu gostaria... Podemos ganhar tempo e ir para as próximas perguntas. Certo, mas respeitosamente, eu gostaria de deixar registradas as perguntas que eu trouxe para fazer a testemunha e que Vossa Excelência está indeferindo. Doutor, questões relativas ao acordo estão indeferidas, então a defesa já tem a posição do juiz quanto a isso. Se a defesa questionar depois, perfeito. Sim, mas assim não tem necessidade de registrar essas perguntas. Mas é que há uma necessidade, Excelência. Não, isso pode colocá-las por escrito, num papel, e peticionar informando essas são as perguntas que seriam feitas sobre o acordo e que o juízo não permitiu, certo? Certo, Vossa Excelência está tolhendo, então, o direito da defesa de fazer as perguntas. Porque, inclusive, eu gostaria de saber, como eu já disse anteriormente, se há participação do Ministério Público e da Petrobras, que ocupam aqui a posição de acusação. Tem alguma pergunta que não seja sobre acordo? Tenho. No exterior? Então vamos Tenho. para elas. Então, a posição de Vossa Excelência é de indeferir por antecipação as perguntas. Não, eu indeferi as perguntas que dizem respeito à questão de acordos no exterior, como foi, inclusive, aqui a manifestação do advogado da testemunha. Certo. Então, fica já compreendido isso. Certo. Sr. Paulo Roberto, a Petrobras dispunha de um sistema de controle sofisticado, com auditoria interna, ouvidoria, conselho fiscal, auditoria externa e também o acompanhamento, enfim, de outros órgãos, como o TCU, CGU. Então, pergunto ao senhor, quer dizer, esse sistema de pagamento de vantagens indevidas, isso foi em algum momento detectado por esses órgãos? Que eu tenha conhecimento, não. Certo. Eu gostaria de perguntar ao senhor também, no depoimento que o senhor prestou anteriormente, aqui neste juízo, em relação àquela ação penal que foi indicada inicialmente pelo magistrado, o senhor... Deixa eu localizar aqui. O senhor disse naquela oportunidade, esclareceu, que essa é uma resposta textual aqui do senhor. Eu nunca tive intimidade com o presidente da República, referindo-se ao ex-presidente Lula. O senhor confirma essa afirmação? Confirmo. Até acho que em termos de esclarecimento é interessante colocar, saiu outro dia na mídia aí, nos jornais,
que eu teria me encontrado com o presidente, sei lá, 10, 15, 20 vezes, sei lá quantas vezes. Nós tivemos, dentro da Petrobras, várias inaugurações de obras, sejam em refinarias, sejam em dutos, sejam em plataformas, e todos esses eventos, normalmente a diretoria da Petrobras participava, ou integralmente, ou os principais diretores. Então, por exemplo, em obras de refinarias, na própria Repar aqui, na refinaria Landulfo Alves na Bahia, na refinaria de Paulínia, nós tivemos vários empreendimentos inaugurados pelo presidente da República, que esteve lá junto com a Petrobras, junto com o presidente Gabrielli, junto com outros diretores, onde ele ia para esses eventos, inaugurava as obras, almoçava nos refeitórios das refinarias. Então, esses eventos eram normais dentro da empresa. Eram cerimônias públicas ou inaugurações? Então, vários encontros que eu participei junto com... que estava o presidente da República, eu estava lá como representante da área de abastecimento, como estavam também outros diretores, como estava o presidente da Petrobras, como estava a imprensa, como estava... Então, só para esclarecer que tivemos várias inaugurações em eventos dessa magnitude. Correto. Nessa linha, inclusive, quer dizer, por exemplo, em 9 de fevereiro de 2007, que constava na agenda do senhor aqui, almoço com o presidente Lula, me parece que nessa data houve um almoço com funcionários na refinaria Landulfo Alves. Na Bahia. Na Bahia. O almoço foi... Eu participei com a diretoria da Petrobras e mais, quem sabe, centenas de empregados da Petrobras no refeitório da refinaria. Correto. Então, quando fala... Eu nunca tive nenhum almoço particular com o presidente Lula, eu não tinha intimidade para ter um almoço particular com o presidente Lula. Então, quando se fala isso, são essas inaugurações aí que eu acabei de citar. Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores têm indagações? Alguns esclarecimentos do juízo. Essas obras no Compeg, na refinaria Abreu e Lima, ficaram alguma vez sob risco de interrupção? Por exemplo, fiscalização do TCU ou alguma ação do TCU? Ficaram. Se eu não me engano, em 2009 ou 2010, o TCU teve algumas ações aí para a paralisação das obras. E a equipe técnica da Petrobras, comandada pela área de engenharia, que eu me lembro, foi diversas vezes lá a Brasília, lá no tribunal, para explicar essas diferenciações em alguns pontos que o TCU avaliava de uma maneira e a Petrobras entendia de outra. Vou dar um exemplo aqui. 2 exemplos vou dar. O primeiro, em relação à refinaria da Reneste, lá Abreu e Lima. Embora a Petrobras tenha feito lá uma série de sondagens do terreno, antes de fazer até a licitação da terraplanagem, a gente faz uma licitação prévia, que é para fazer uma análise do terreno. Então, são feitos dezenas de furos de sondagem para examinar o tipo do terreno. E, embora tenha sido feito isso, em determinada área da refinaria se encontrou um terreno que tecnicamente chama de terreno mole. E isso, então, para poder ter o grau de compactação devido, a Petrobras teve que retirar todo esse material, trocar esse material por um outro material, e isso não estava previsto no contrato inicial. Então, esse foi um caso adicional, e esse foi um dos pontos que eu me lembro que o TCU questionou por que estava sendo feito isso. E no Compeg, eu me lembro também de uns pontos que o grupo técnico da Petrobras teve lá no TCU, em relação a equipamentos parados. Quando se contrata uma terraplanagem do porte, que é uma refinaria, nós temos nesse tipo de unidade, Excelência, 600, 700 equipamentos de terraplanagem, entre caminhões, motoniveladoras, tratores, pé de carneiro e uma série de outros equipamentos que são usados em terraplanagem. E em terraplanagem, se chove hoje, você tem necessidade de ficar 3, às vezes 4 dias, 5 dias sem trabalhar para esperar o terreno secar. Sim.
E nesse período, às vezes o TCU ia lá e detectava que tinham 600 equipamentos e não tinha trabalho. Não tinha trabalho porque não podia tecnicamente trabalhar. Mas a Petrobras, dentro da sua planilha, ela pagava a hora parada. Porque, vamos dizer, se a empreiteira não trabalhava, não era problema da empreiteira, ela estava com o equipamento à disposição. E os equipamentos muitas vezes são alugados ou lisados, ou alguma coisa nesse sentido. E chega no final do mês, tem que pagar o liso, tem que pagar o equipamento parado, o alugado, o que quer que seja. Então o TCU também não aceitava, que eu me lembro, não aceitava que a Petrobras pagasse equipamento parado. É como se eu alugasse um carro numa locadora, eu não usei o carro, então só vou pagar para a locadora os dias que eu usei. Isso Mas não é essas assim que funciona. fiscalizações chegaram a ameaçar a continuidade das obras? Chegaram a ameaçar, e os técnicos da Petrobras foram, que eu me lembro, técnicos da área de engenharia, diversas vezes a Brasília, no TCU, explicar esse ponto. E, se não me falha a memória, houve também uma reunião, acho que do pessoal da área de engenharia, não sei exatamente com quem que foi essa reunião, se foi com o presidente da Petrobras, com o presidente da República, mostrando que isso poderia paralisar as obras. Pode explicar essa reunião, hein? Como eu falei, eu não sei quem foi, né? Não fui eu que fui nessa reunião, mas não sei se foi o presidente Gabriel ou alguém da Petrobras explicar para o presidente da República que poderia ter paralisação das obras, e essa paralisação ia levar a atraso do cronograma, como também desemprego e uma série de coisas. O senhor participou dessa reunião? Não, eu não participei dessa reunião. Como é que o senhor sabe que o presidente da República participou dessa reunião? Porque me foi dito na época lá, se não me engano, pelo próprio presidente Gabriel, que teria tido uma ação junto ao presidente da República para não parar obras e mostrando as consequências dessa paralisação. E foi resolvido esse problema? Foi, a obra não foi paralisada. E o senhor sabe se o presidente da República intercedeu de alguma forma? Eu não tenho essa informação, mas imagino que sim. Mas não tenho essa informação. Bom, é esclarecimento do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo